Olá, vamos agora para nossa matemática. Nós vamos começar com a nossa apostila nova, né? Nós vamos dar início à nossa unidade na apostila nova. Então, nós vamos ver na unidade 3, visitando Pernambuco, lá na página 2. Então, nós temos aí várias coisas que estão acontecendo na cena, né? E nós vamos ver que as famílias da Emília, Anitta e Marina estão viajando juntas. E elas vão viver muitas aventuras. E para qual lugar será que elas vão? Você sabe me dizer? Ah, eu sei, professora, porque lá no título estava falando que elas vão para o Pernambuco. Isso mesmo, elas vão para o Pernambuco. Então, antes de mais nada, vamos ver onde é o Pernambuco. Então, nós temos aqui o estado de São Paulo, onde nós moramos, estado de São Paulo, que é a região sudeste, certo? A região que a gente mora, e elas vão viajar, ó, para onde, ó? Para o Pernambuco, estado do Pernambuco, capital Recife. Elas vão vir precisamente para cá, ó, para Recife. Olha que longe. Pernambuco é um estado da região nordeste do nosso país, certo? Então, vamos voltar. Então, na cena, Anitta está pensando em quantas combinações diferentes de roupa pode fazer ao comprar duas blusas e duas saias. Então, olha lá, se eu comprar duas blusas e duas saias, quantas combinações diferentes vou fazer? Aí a mãe dela fala: mas você realmente precisa comprar essas roupas? As roupas estão mais baratas na outra loja, o irmão dela está falando. Mas e aí, se ela comprar duas saias e duas blusas? Quantas combinações ela pode fazer? Se ela pegar uma blusa roxa com uma saia rosa, ela fez uma combinação. Se ela pegar uma blusa laranja com a mesma saia rosa, ela fez outra combinação. E aí, quantas combinações ela pode fazer? Você vai anotar aqui, certo? Depois, a Marina comprou 3 cartões postais para enviar para os amigos dela. E a gente quer saber qual é o valor estimado que ela vai gastar. Se cada cartão postal custa R$ 12, ela comprou 12 mais 12 mais 12, mas é estimado. Então, ela gastou em média de 30 a R$ 40, de 25 a 30 ou de 40 a R$ 50. Você vai anotar aqui. E depois você vai observar na cena a pergunta do pai da Emília e você vai responder. Qual é o valor total da compra dos 2 sorvetes e 2 lanches? Tá bom? Então, lanche lá, R$ 37 e o sorvete de morango custa 14 e o de uva custa R$ 12. Então, olha lá o que ele comprou, os lanches, e faz a operação, a continha aqui do lado. E aí nós vamos ver neste capítulo mais a adição. Então, nós já sabemos que a dona Isabel havia preparado uma surpresa para a filha Marina. Ela, a Anitta e a Emília e os pais delas resolveram passar o carnaval em Recife. Então, elas foram lá para o estado do Pernambuco, em Recife. Então, elas iam conhecer pontos turísticos, porque lá na cidade tem bastante, o Passo do Frevo, porque Recife é conhecida como a capital do frevo do nosso país, porque é uma dança tradicional de lá. Então, eles iam se divertir bastante. Mas antes disso, eles precisavam comprar as passagens. Então, a mãe da Marina, a dona Isabel, pediu para a Marina pesquisar. E a Marina foi fazer a pesquisa na internet. E aí ela pesquisou e achou uma promoção muito legal. E aí ela chamou a mãe dela. Mãe, venha ver, encontrei uma promoção imperdível. Aí a mãe dela foi lá olhar. Observando aí, olha só o que ela achou. Diga não ao busão, viaje de avião.
preço imperdível, ida e volta, R$ 375. E gratuito para crianças até 10 anos. Então, a Marina nem ia pagar passagem. Olha só, quem ia gastar dinheiro com a passagem era o pai e a mãe dela. Então, ela quis saber quanto que os pais iriam gastar. Para isso, ela vai fazer uma conta de adição, subtração ou divisão? É uma conta de adição, muito bem. Então, ela montou o cálculo, mas teve um pouco de dificuldade para efetuar a soma de duas passagens para adultos. Então, ela colocou lá no pedacinho de papel 375 mais 375. E aí ela ficou pensando, mas 5 mais 5 dá 10. Eu não posso pôr 10 aqui, mas eu posso fazer uma troca. Ou seja, o que ela pensou? Que se ela pegasse os 10 cubinhos, porque aqui eu tenho 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena, que é a mesma coisa. Então, aqui você vai registrar como que você faria a conta para descobrir quanto os pais da Marina irão gastar na compra das passagens. A número 3 nós não vamos fazer porque era uma troca entre colegas. Vocês iriam fazer, registrar a estratégia de cada um. Aí na número 4, a Marina utilizou o ábaco para entender os cálculos que precisava fazer. Então, complete os espaços com os números adequados e entenda você também. Então, aqui primeiro, ela representou que número? Então, ela tem 5 unidades, você vai colocar aqui, 7 dezenas e 3 centenas, formando o número 375, muito bem. Depois ela acrescentou o número. Que número que ela acrescentou? Mais 375, porque eram duas passagens. Então, olha só com quantas bolinhas ela ficou em cada casa. Só que ela não pode ficar com 10 unidades aqui, certo? Então, vamos lá. Como tenho... Agora, nós vamos olhar só para essa segunda imagem, tá bom? Então, como eu tenho pecinhas no pino da unidade. Quantas pecinhas eu tenho aqui? Eu tenho 10. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trocar essas 10, por quê? Por uma dezena, isso mesmo. Então, ela vai trocar as 10 unidades por uma dezena. E aí, quando ela coloca mais uma dezena aqui, ela vai ficar com muitas bolinhas também aqui na dezena. Então, ela já tinha 7. Com mais 7, 14. Com mais uma que ela ficou com 15 bolinhas. Então, ela também não pode ficar com 15 bolinhas aqui. A gente só pode ficar, no máximo, até 9 bolinhas em cada casinha. Certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que trocar o quê? 10 bolinhas, que são as 10 dezenas. Então, ela vai trocar 10 pecinhas no pino da dezena. Por quantas? Por 10, né? Por 10 dezenas. Se ela trocar as 10 pecinhas por 10 dezenas, ela vai trocar por uma centena. Então,
Como que nós vamos fazer? Olha lá, vamos fazer de novo. Como tenho 10 pecinhas no pino da unidade, preciso trocar 10 unidades por uma dezena. E como tenho mais de 10 pecinhas no pino da dezena, preciso trocar quantas? 10 também por uma centena. Então, ela encontrou que número? Então, olha só, na hora que você for trocando, vai riscando as trocas. Então, se você trocou aqui, ó, na unidade, as 10, na unidade ficou alguma coisa? Não, não ficou nada, porque eu já troquei, então ficou 0. E na dezena, eu tinha 15, eu troquei 10, eu tinha 15, eu tirei 10, então eu fiquei com quanto? 5. E eu troquei essas 10 e coloquei mais uma bolinha na centena. Então, se eu tinha 3 verdinhas, 3 roxinhas, eu tinha 6. Com mais uma que eu ganhei, eu fiquei com 7. Então, que resultado ela achou? Você vai colocar aí. Depois, a número 5, Dona Isabel mostrou para a Marina como realizar os cálculos usando um material dourado, que é a mesma coisa do ábaco. Então, olha lá. Primeira passagem, 375. Segunda passagem, 375. Então, o que que ela fez? Ó, a mesma coisa. Ela juntou as 10 unidades e ganhou uma dezena, trocou para uma dezena. Então, ela trocou esses 10 quadradinhos por uma barrinha. Então, ela desenhou uma barrinha a mais aqui, certo? E aqui a mesma coisa, ó. Ela pegou 10 barrinhas, porque cada barrinha vale 10. Ela juntou 10 barrinhas até formar 100. E aí ela trocou por uma placa. E ela desenhou uma placa aqui. Tudo bem? Então, aqui do lado, você vai fazer a continha normalmente. O número 375 mais 375, tá? O valor vai dar o mesmo, ó. Se a gente for contar, não tem nada na unidade. Na dezena, eu tenho 5 e na centena, eu tenho 7. Vai ser o mesmo resultado que você vai achar aqui na sua continha e o mesmo resultado que você vai achar na página 5. Agora, observe o mesmo valor que Marina. Você obteve o mesmo valor que Marina? Claro, né? A conta é a mesma. Então, quando adicionamos dezenas e obtemos um resultado maior que 10 dezenas, devemos trocar 10 dezenas por uma centena. Então, é aquela troca. Nunca pode ser 10. Sempre que chegar no 10, eu faço uma troca. Se eu chegar em 10 unidades, eu vou trocar essas 10 unidades por uma barrinha, que é uma dezena. Se eu juntar 10 dezenas, eu também vou trocar essas 10 dezenas por uma placa, que vale 100. Então, Marina resolveu ligar para a Emília e contar sobre as passagens. A amiga informou que ela também encontrou uma oferta. Olha só a oferta que a Emília encontrou em outro site, Viagem Barato, Viagem para Pernambuco. Crianças até 10 anos, R$198. Então, a Emília ia pagar passagem. Só que os pais da Emília iria pagar R$802. O casal. Então, eles iriam pagar R$802. E aí? Olha lá a conta que a Marina realizou. R$802 mais 198. Então, você vai fazer a continha aqui também para descobrir quanto que a Emília vai pagar nas passagens. Os pais da Emília vão pagar na passagem, tá? Lembrando que eu tenho aqui 2 mais 8, vai dar
10, eu não posso pôr o 10 aqui. Então, o 0, que é a unidade, fica. E 1, que é dezena, vai lá para a casinha da frente. Sempre que eu somo e der mais que 9, o número vai para a casinha da frente. O número 8, o pai de Marina chegou em casa e ela mostrou para ele os valores que encontrou para a compra das passagens. Ele conferiu os cálculos da Marina usando a decomposição. Faça você também. Então, aqui a gente vai fazer a decomposição. O que é a decomposição? Vamos relembrar. Eu vou desligar. Eu vou desligar essa merda. Foi dito várias vezes, meu. Eu falei pra ele, fala baixo, logo você fala pro professor de manhã. Falta de respeito, cara. Então, a decomposição é quando a gente separa. Então, nós vamos separar. Então, nós começamos, sempre quem tem dificuldade, pela unidade. Então, aqui na unidade eu tenho 2. Então, quanto que vale o 2 na unidade? 2. Mais, vai colocar o sinalzinho de mais na frente e vai para a dezena. Quanto que vale a dezena aqui? Nada, né? Porque é o 0. Então, vou colocar o 0 na dezena. Mais o sinalzinho na frente. E o 8 na centena? 1 na centena vale 100. E o 8 na centena? Você vai colocar aqui. A mesma coisa você vai fazer com o número 198. Quanto que vale o 8 na unidade? Coloca. Mais. Quanto que vale o 9 na dezena? Uma dezena é 10. E 9 dezenas, quanto que vale? Você vai colocar aqui na frente. E depois, por fim, você vai somar, tá bom? Você vai fazer a soma em também decomposição. Ai, Pro, mas é muito difícil na decomposição. O que eu faço? Então, se você tem dúvida, pode montar a continha aqui do lado e depois, com o resultado, você decompõe o seu resultado, certo? Número 9. Comparando os preços das passagens. Então, agora a gente vai comparar o preço das duas agências de passagens aéreas. Qual site o preço das passagens estava mais barato? No primeiro que a Marina viu ou no segundo que a Emília falou para a Marina? Então, você vai colocar aí a sua resposta. E qual é a diferença de preço entre as duas agências? Então, para fazer esse daqui, eu preciso saber quanto que ela vai gastar no primeiro site e quanto que ela vai gastar e fazer a diferença. Se eu estou falando de diferença, é o quê? Subtração. Lembrando que quando eu vou fazer uma conta de subtração, o número que fica aí em cima tem que ser o número maior. Tudo bem? E aí, vocês vão fazer a continha aqui do lado, certo? Então, façam tudo com muita atenção. E... Opa! Ai, como que eu subo mesmo? E aí, façam tudo com atenção, que quando a gente retornar na próxima aula, a gente corrige. E eu já estou até descabelada, tá bom? Um beijinho, façam tudo com calma, tá? E prestem atenção. Beijo, amo vocês.